E aí pessoal, beleza? Como hoje é a estreia de Capitão América Guerra Civil, um dos filmes mais esperados do ano, decidimos trazer esse vídeo explicando o que causou a Guerra Civil no universo cinemático, recapitular os eventos dos filmes passados e trazer informações para quem está completamente por fora do assunto. Lembrando que esse vídeo não contém spoilers do filme Capitão América Guerra Civil. Estaremos falando apenas dos filmes antigos e esse jogo que vocês estão vendo aí no fundo se chama Marvel Heroes 2016. Eu coloquei ele para que vocês possam ver um pouco a respeito, pois em véspera de estreia, muita gente deve estar querendo jogar um jogo com os heróis do filme, então vamos direto ao ponto. Muita gente acompanha os filmes da Marvel, mas não acompanha os quadrinhos nos quais os filmes são baseados, e por isso muita gente pode estar boiando a respeito. E mesmo quem acompanha tanto os quadrinhos como os filmes deve saber que tudo iniciou há 8 anos atrás. No filme O Incrível Hulk, estreado em 2008, as Forças Armadas Americanas tinham consciência da existência de Hulk e o consideram uma ameaça muito perigosa. O homem de idade mais elevada que no trailer de Capitão América Guerra Civil fala com Steve Rogers se chama Thaddeus Ross, que no filme O Incrível Hulk era general do exército americano, e agora no novo filme do Capitão América é secretário do Estado americano. Um de seus soldados, chamado Emil Blonsky, no filme O Incrível Hulk, é injetado com um soro que seria a tentativa de recriar o soro do super soldado que foi usado em Steve Rogers. O soro não é suficiente para parar Hulk, então depois ele é injetado com o sangue de Bruce Banner, que tem radiação gama. A combinação dos dois transforma o soldado em uma abominação poderosa. Os dois monstros lutam em Harlem, Nova York, e causam muita destruição, mas não destruíram uma parte muito grande da cidade. Então o governo conseguiu encobertar o evento de boa parte da população, mas a parte que presenciou o cenário de guerra e viveu para contar a história certamente o fez, e agora existiam, mesmo que sem provas, boatos da batalha entre dois monstros em Nova York. Esse foi o primeiro caso de destruição no universo cinemático da Marvel. Como nos filmes do Homem de Ferro não houveram tanta destruição, e os únicos detalhes importantes de seus filmes que têm impacto em Capitão América Guerra Civil são os próprios personagens do Homem de Ferro e o War Machine, ou Máquina de Combate, não será necessário falar sobre eles aqui. Então vamos pular para o primeiro filme do Thor. O Asgardiano vai para a Terra e com ele, ciborgues mágicos gigantescos causam destruição em uma pequena cidade, outro pequeno evento que vai entrando na conta. Agora vamos direto para os Vingadores. A batalha em Nova York entre os Vingadores e os alienígenas Chitauri junto ao Loki foi muito destrutiva, e não teve como esconder os estragos e mortes causadas da população. Os Vingadores, por sua vez, cuidaram da situação e salvaram a cidade. Porém, mesmo assim, o mundo poderia associar a destruição com a presença dos Vingadores, apesar de tê-los considerado como heróis. Hulk foi um dos heróis que salvou o dia, porém, aqueles que presenciaram a destruição que ele causou em O Incrível Hulk não esqueceriam que ele também é perigoso. Em Thor, o Mundo Sombrio, a destruição é levada para Londres, na Inglaterra. Como Thor sem dúvidas ficou conhecido pela população mundial como um Vingador após a Batalha de Nova York, e outra guerra aconteceu em outro lugar do mundo, agora as nações teriam ainda mais motivos para temer os Vingadores. Para piorar a situação, Thor nem sequer ligou para os estragos causados, não deu satisfação e simplesmente sumiu. A cidade de Londres então poderia imaginar que Thor levou a batalha dele para lá, quando na verdade ele estava tentando impedi-la. Depois de sua batalha, a SHIELD foi a Londres para ajudar, mas esse foi outro incidente que não teria como esconder. Em Capitão América, o Soldado Invernal, Bucky Barnes, que sofreu lavagem cerebral da Hydra, perseguiu Capitão América, Viúva Negra e Falcão sem nenhum remorso em matar qualquer inocente em seu caminho. Até mesmo policiais foram mortos. O filme inicia com perseguição de carros nas ruas de Washington, onde muita destruição aconteceu. Depois outra batalha acontece no viaduto e com ela ainda mais destruição. Os heróis não são culpados por esse evento também, assim como não são culpados por nenhum dos outros, mas a população novamente poderia estar associando essa onda de crimes às figuras mais comuns que estão sempre envolvidas nas batalhas, que são os Vingadores. Além disso, no fim da batalha, com os porta-aviões da SHIELD caindo do céu, mais uma destruição massiva ligada aos Vingadores não poderia ser encobertada. Apesar da SHIELD ser uma agência governamental, ainda assim faria com que a população mundial se preocupasse ainda mais. Em Vingadores 2, A Era de Ultron, Hulk é controlado pela Feiticeira Escarlate e causa terror e destruição em Johannesburg, na África do Sul. O caso, sem dúvidas, chegou à mídia internacional, e o heroísmo de Hulk em Vingadores 1 seria esquecido, pois dessa vez ele causou ondas de destruição em uma cidade pacífica sem motivo algum. Isso traria à tona o incidente de Nova York do filme O Incrível Hulk.
o Homem de Ferro com a armadura Verônica, também conhecida como Hulkbuster, chega ao cenário e salva a população, impedindo o Hulk. Apesar de Tony Stark ter pago o prejuízo com parte do estrago, você se lembra que na cena que ele vai jogar o Hulk no prédio, ele pergunta ao Jarvis por quanto ele pode comprar aquele prédio? Então, podemos dizer que ele deve ter pago, mas de qualquer jeito, os Vingadores não explicaram o incidente e nem poderiam explicar, já que esse envolvia novamente o Hulk, conhecido por ser uma bomba relógio descontrolada, desde o incidente de Nova York no filme de 2008. Além disso, Tony Stark pôde pagar os prejuízos, mas não poderia garantir à população que algo assim não fosse acontecer de novo. Vocês devem lembrar que logo no início do filme, os sentinelas do Tony Stark, em meio à multidão dizendo "Nós estamos aqui para ajudar", foram apedrejados, indicando que as pessoas estavam revoltadas com os Vingadores. Como se não bastasse, poucos dias depois, Stark deu a vida ao seu projeto, que seria uma tentativa de proporcionar segurança ao planeta Terra. E de fato, o objetivo de Ultron foi proporcionar segurança à Terra, mas decidiu que a melhor maneira de proteger o planeta seria destruindo a humanidade. Ultron foi visto e filmado batalhando contra Capitão América em cima de um caminhão, e neste confronto carros foram explodidos com passageiros dentro. Um trem foi retirado dos trilhos e houve pelo menos uma morte no trem, a do condutor. Novamente, a população presenciou outro Vingador em uma batalha, que dessa vez era contra um robô semelhante às armaduras do Tony Stark. É possível afirmar que a população poderia novamente imaginar que essa era outra batalha entre Vingadores, assim como a de Hulk e Homem de Ferro. Poucos dias depois, outra batalha acontece envolvendo os Vingadores, desta vez em Sokovia, que é completa e literalmente erguida e transformada em um meteoro que ameaçava entrar em colisão com a Terra. Os estragos seriam inimagináveis se isso tivesse acontecido. Apesar dos Vingadores terem evacuado a população e parado o incidente, uma cidade inteira foi completamente destruída. Muitas pessoas morreram e, novamente, as pessoas não se sentiam seguras com a presença dos Vingadores, já que os eventos destrutivos começaram a acontecer ao mesmo tempo em que os Vingadores surgiram, e suas aparições estão sempre relacionadas às ondas de destruição. O evento de Sokovia, somado a todos os outros, foi a gota d'água. Vale lembrar que o governo não considera os heróis como vilões, mas irresponsáveis pelos acontecimentos, e por isso decide que os heróis precisam de supervisão do governo. Tony Stark é a favor dessa decisão e Steve Rogers é contra. Este motivo, somado ao fato de que Capitão América está agora tentando proteger seu amigo Bucky Barnes, são os motivos do conflito entre os dois. Também vale lembrar que nem o Homem de Ferro nem o Capitão América são vilões no filme. Tony Stark já foi contra o governo e disse em seus primeiros filmes que não daria satisfação ao mesmo, mas agora está voltando atrás e se arrependendo da situação. O Capitão América está protegendo um amigo que não tinha consciência do que fez, pois o mesmo havia sofrido lavagem cerebral. E se todos os outros são inocentes pelos acontecimentos, por que não Bucky? Já que Tony Stark criou Ultron, tornando-se culpado por todos os eventos que aconteceram no filme depois da criação de Ultron. E Hulk, que causou muita destruição por não ter controle de si mesmo. Além disso, um dos motivos do Capitão América não querer ser liderado pelo governo é o fato de que no filme do Soldado Invernal, ele era comandado pela SHIELD, um órgão governamental controlado secretamente pela Hydra. O incidente quase causou a morte de 20 milhões de pessoas. Apesar dos métodos de Steve terem causado destruição, ele impediu a morte de 20 milhões de pessoas e decidiu que órgãos governamentais não poderiam ser confiados. Enfim, ambos os heróis estão de lados diferentes, mas nenhum dos dois é vilão. Inclusive, o filme tem seus próprios vilões. Um deles é o Ossos Cruzados, que já apareceu em um dos trailers, e o outro ainda é segredo e não vou revelar porque seria um spoiler. Então, de que lado você está? Team Iron ou Team Cap? Deixa aí nos comentários e não se esqueça de, se possível, dar um like, se inscrever no canal e compartilhar nas redes sociais, porque isso ajuda demais. Também dá uma conferida no canal dos nossos parceiros. Então é isso aí, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Até mais, valeu e tchau!